Leremos a palavra de Deus na carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, no capítulo 8, do versículo 31 ao 39. Carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 31 ao 39. As provas e a certeza do amor de Deus. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos ter uma breve palavra de oração. Bom Deus, nosso Pai, agradecemos-te o dia que nos deste, a tua proteção, o teu cuidado, a tua direção, o privilégio, Senhor, que temos de ler a tua palavra, de buscarmos entendimento, conforto e também poder, Senhor, lê-la para outras pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos acompanhando, e que a tua palavra, Senhor, seja o instrumento do teu Espírito para falar às nossas consciências, para tocar os nossos corações, para modificar, ó Deus, as nossas vidas, para que nos adequemos à tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Pedimos-te, ó Deus, por aqueles que estão apreensivos quanto ao futuro, quanto à saúde, à vida financeira, e pedimos-te, ó Deus, que eles tenham, Senhor, confiança em Ti, e que na Tua misericórdia, Senhor, nós possamos todos passarmos esses tempos tão difíceis, e possamos, Senhor, tirar dele um aprendizado para as nossas vidas, para que sejamos, Senhor, melhores, mais conscientes, ó Deus, da fragilidade da vida e da necessidade de sermos mais solidários, tementes a Ti e reconhecermos, Senhor, os tempos de bonança, a paz que o Senhor tem concedido. Pedimos, Senhor, por outros povos e também pela nossa nação. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Desde o dia 11 de setembro de 2001, quando houve um impacto sobre todo o mundo, e desde então o mundo passou a viver
apreensivo em consequências de ataques terroristas, na verdade, uma série de ataques suicidas. E nós não podemos esquecer aquelas cenas dos aviões atingindo edifícios que foram os mais altos e que representavam um centro financeiro dos Estados Unidos. Ao considerar aqueles ataques, nós pensamos o quanto somos vulneráveis e na possibilidade de uma guerra de proporção inimagináveis. O medo passou a tomar conta das nações. E, na verdade, todas essas catástrofes, elas trazem, além dos problemas, dos prejuízos, das tristezas, trazem também benefício. Nós lembramos que, algum tempo depois, recebemos alguns irmãos de uma igreja presbiteriana dos Estados Unidos que vieram passar conosco uma semana. E o pastor que os acompanhava, o reverendo Henderson, na oportunidade, ele mencionou a tragédia pela qual havia passado o seu país e disse que eles estavam acostumados a ser mais frios, a passar uns pelos outros, muitas vezes distantes, e desde então eles passaram a ser pessoas mais solidárias, mais fraternas. Então, todas as coisas que acontecem, nós podemos extrair uma lição para as nossas vidas. Naturalmente, todos nós nutrimos esperança de um mundo melhor. Nós sonhamos com uma situação que nos permita dormirmos tranquilos. E eu, como pregador da palavra de Deus, tenho a responsabilidade de dar uma palavra de esperança aos irmãos da congregação que pastoreio há quase 25 anos, aos amigos que congregam conosco e também nos acompanham, e uma palavra firmada nas Escrituras. E de que modo eu posso fazer isso nessa oportunidade? Para fortalecer a sua esperança, será que falando de política, de finanças, em termos de geografia, dizermos que estamos distantes das áreas de conflito, mas nós vimos como esse vírus, o coronavírus, ele se deslocou por toda a face da terra, indicando livros de autoajuda ou citando erroneamente as profecias, dizendo que o povo de Deus nesta vida está imune a doenças e sofrimentos, ou que no futuro não passará pela tribulação. Eu não vou tentar fortalecer a sua esperança com tais alternativas, porque nenhuma delas é verdadeira. Não vou falar de política, porque nenhum sistema político ou partido é perfeito. Um partido pode ter um belo conteúdo programático, mas as pessoas que militam muitas vezes nesses partidos não são pessoas sinceras ou bem-intencionadas. Também não vamos falar de poderio militar, porque nenhum poderio militar seria suficiente para nos proteger. Nenhuma economia é segura e, na verdade, se pode perder os investimentos, se perder empregos e, na verdade, tudo ficará aqui. A Bíblia fala de um homem cujo campo produziu em abundância e então as suas preocupações eram as seguintes: o que eu vou fazer? Eu vou derribar os meus celeiros, vou reconstruí-los ainda maiores, e depois eu vou dizer à minha alma: come, bebe e farta-te. Entretanto, foi dito a ele: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Não só a macroeconomia, mas a nossa economia também, das nossas famílias individuais. Um dia tudo ficará aqui. E nós olharemos para esse mundo, quem sabe, pela última vez antes da ressurreição dos justos e injustos, e veremos então esse mundo com tristeza pela última vez. A verdade é que nesse mundo decaído, não estamos imunes à violência, aos assaltos e nenhum esforço psicológico que prometa livrá-lo da aflição o poderá fazê-lo. Às vezes até de uma bala perdida. Jesus
disse: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Também a teoria do escapismo não funcionou para muitos crentes. Na verdade, nós estamos hoje nos princípios das dores, no começo das dores. A impiedade tende a aumentar no mundo e trará uma grande tribulação. E nós não somos daqueles que entendemos que os crentes serão livres desse período. Nós encontramos no livro de Apocalipse o seguinte: quem são esses de vestes brancas? Os que vieram da grande tribulação. São esses que vêm da grande tribulação, que lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Também no Evangelho de Mateus, capítulo 24, 22, nós encontramos: não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Eu tenho lido as Escrituras e tenho vivido o suficiente para não me iludir com movimentos religiosos triunfalistas e falsos profetas. Na verdade, muitos desses movimentos se constituem numa avenida larga, pelas quais muitos se perderão, buscando o pão que perece e não o alimento que permanece. Eu quero fortalecer, sim, a sua esperança, não enganando a você, porque enquanto peregrinos, nós aguardamos um novo céu e uma nova terra. E enquanto não chegar esse dia, nós somos vulneráveis. É interessante como muitas pessoas citam o capítulo 11 de Hebreus, que fala do heróis da fé, dos feitos extraordinários realizados por homens de Deus, mas muitas vezes eles não leem a parte final desse capítulo, de pessoas também vitoriosas, quando diz: outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Na verdade, esses que constam da parte final desse capítulo do Heróis da Fé foram vitoriosos e Deus proveu alguma coisa muito superior a eles, porque eles não viram a concretização das promessas aqui na terra. Então, nós temos que pensar que há duas razões para que não nos enganemos em tempos aflitivos. Nós estamos mais vulneráveis do que nós pensávamos. Pode ser uma guerra bacteriológica, química, ou mesmo uma pandemia como a que nós estamos enfrentando nesses dias. Segundo, que o povo de Deus tem um sofrimento mais extensivo que esses sofrimentos aqui mencionados no presente. A Bíblia nos diz, na primeira epístola de Pedro, o seguinte: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como alguém que se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus?
E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso também os que sofrem, segundo a vontade de Deus, encomende a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Aqui o apóstolo São Pedro está se referindo a um tempo de perseguição que veio sobre os cristãos, e ele disse que eles não deveriam estranhar o fogo ardente que surgia no meio deles, para prová-los. Na verdade, para os judeus não seria uma novidade a perseguição, um dos povos mais perseguidos na história. Mas para o povo de Deus era alguma coisa extraordinária. E ele disse, Pedro, que quando chega essa provação, eles deveriam realmente se alegrar, porque essa prova seria a maneira como eles, de boa vontade, aceitariam o fato de serem seguidores de Cristo, e essa prova viria somente para aqueles que são autênticos cristãos. Na verdade, aqueles que estão acomodados a esse mundo não passariam por essa prova. Assim, ele está levando as pessoas a terem a sua firmeza em Cristo, a rocha dos séculos, porque o cristão está sujeito à perseguição e a toda sorte de problemas, como o apóstolo Pedro diz e o apóstolo São Paulo. Assim, o modo como eu pretendo fortalecer a sua esperança não consiste em aumentar o sentimento de segurança aqui nessa terra, de dizer que todos serão confortáveis nesse mundo. Nós queremos ressaltar a realidade de que somos indefesos para que a nossa esperança seja firmada em Cristo e na sua palavra tão somente. E não se trata de algum pensamento inocente, de estabilidade terrenal ou de uma fuga. Mas qual é a nossa esperança? Nossa esperança está, como diz o texto que lemos inicialmente, no fato de que nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo. Nada nos pode separar do amor de Cristo. Nem a morte e nem a vida. E existem duas razões para tanto. A primeira é o fato de que Cristo morreu por nós. E o autor diz que aquele que não poupou o seu filho também não nos dará todas as coisas. Ora, todos nós amamos e poupamos os nossos filhos. Deus tem apenas um filho por natureza, Jesus. Nós somos filhos por adoção. Entretanto, ele não poupou o seu filho e entregou por nós. Ele suportou a condenação que nós merecemos, o castigo que nós merecemos. Ele quitou a nossa culpa, ele ressuscitou por nós e assegura-nos a satisfação em Deus com quem haveremos de habitar para sempre. E a soberania de Deus sobre todas as pessoas e todos os eventos garante que aquilo que Cristo conquistou por nós é a nossa herança. E assim nós devemos olhar para esse texto, que a nossa esperança consiste em que nada nos pode separar do amor de Deus, do amor de Cristo. Qual é a sua esperança nos melhores e nos piores momentos da vida? Nossa esperança é que nada nos pode separar do amor de Deus, nem sequer a morte, nem o sofrimento. Nossa esperança não está numa vida fácil, segura, cômoda aqui na terra. Muitos estão sonhando, até com razão, de uma reversão desse tempo em que viverão mais à vontade e seguros. Isso é uma bênção, mas a nossa esperança não está, na verdade, numa vida tranquila, numa vida fácil. Nossa esperança está no amor de Deus que preenche o nosso ser e, como diz o texto, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir,
nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então a nossa esperança é duradoura. Se alguém confia em Cristo como seu Salvador, como Rei Supremo, ele será protegido pelo amor de Deus de tal maneira que nenhuma tortura, nem o terrorismo, nem o demônio, nenhum desastre, nenhum homem ou governo poderá destruí-lo. Essa é a esperança a que nos remete o texto. Essa é a esperança cristã. Não é uma esperança política, militar, psicológica e nem escapista. É uma esperança comprada com o sangue de Jesus, produzida pelo Espírito de Deus, centrada em Deus, que vence o mundo e destrói a morte. Mas essa nossa esperança tem dois fundamentos. Vamos citá-los. O primeiro é que Cristo morreu por nós, aquele que não poupou o seu Filho. Então, a base da nossa esperança nos dá gratuitamente o que necessitamos, a nossa satisfação em Deus. E o versículo 32 desse texto nos diz que a morte é o fundamento da nossa esperança. Ele deixa claro no verso 35 que nada irá realmente nos separar do amor de Cristo. E a soberania de Deus nos garante que, embora não escapemos do sofrimento nessa vida, que nunca teremos problemas sérios de saúde ou mesmo sejamos contaminados, nada poderá nos separar do amor de Cristo. Nós vemos aqui o exemplo do médico que, tendo descoberto sobre o vírus, coronavírus, médico chinês, cristão, foi preso, calado e por fim morreu vítima da contaminação. Era, na verdade, um servo de Deus. Então a Bíblia não diz que nós não passaremos por dificuldades, mas ela nos garante que nada vai nos separar do amor de Cristo, nem a morte, nem a vida. Tribulação, angústia. E essas palavras, elas englobam todos os possíveis tipos de calamidade. Angústia e tribulação são palavras genéricas para descrever todo o perigo de quaisquer classes. E se a nossa esperança está apenas em escapar dos perigos, sua esperança não tem fundamento sólido. E eu não quero dar uma esperança sem fundamento, senão uma esperança sólida, uma esperança cristã que consiste que nada nos pode separar do amor de Cristo. Porque nesse mundo decaído, nós somos vulneráveis e indefesos a muitas coisas. O segundo fundamento da nossa esperança é a soberania de Deus. Nós vimos que Cristo pagou com sua vida para assegurar-nos a vida eterna. E esse segundo fundamento diz que nada vai nos separar porque Deus é soberano. A soberania de Deus em todos os eventos é a garantia de que Ele nos comprou também pelo seu sangue e que isso é a nossa herança. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Paulo está citando o Salmo 44, versículo 22. Paulo menciona a mesma razão que estou pregando agora. Ele deixa claro que a nossa esperança não é que um avião em que estejamos viajando não vá cair, que sempre sairemos ilesos em quaisquer situações. É claro que nós devemos suplicar a Deus e entregar as nossas vidas a eles. Não significa que Deus deixe de ser soberano sobre as pessoas e eventos e que não governe todas as coisas para o seu propósito. Por que digo isso? Porque voltando para o Salmo 44, ali nós vemos que Deus não está inerte. Ele vê as suas ovelhas que vão para os matadouros e Ele permite esse sofrimento. O versículo 10 a 13 daquele Salmo diz: Tu nos fazes bater em retirada à vista dos nossos inimigos. E os que nos odeiam nos tomam por despojo. Entregaste-nos como ovelha para o corte e nos espalhaste entre as nações. Vendes por um nada o teu povo e nada lucras com o teu preço. Tu nos fazes o opróbrio dos nossos vizinhos, escárnio e zombaria aos que nos rodeiam. E assim Paulo diz no versículo 36, por amor de ti,
somos considerados como ovelhas para o matadouro. Aqueles crentes continuaram, aqueles crentes do passado, a depositar a sua fé em Deus, não obstante aqui a trágica situação que mencionam. E não significa que Deus não tenha os seus santos e altos propósitos, que mostra a sua graça, intenções claras nesse escuro e espantoso momento que estamos vivendo, desse sofrimento que é permitido. Mas em sua soberania, haja o que houver, Deus há de cuidar para que nem a vida, a morte e os anjos, nada possa nos separar do amor de Cristo e que tudo o que houver sirva para a sua glória e para a nossa felicidade eterna. O que quero dizer, concluindo, é que enfrentamos grandes calamidades ou desastres. Quando enfrentamos grandes calamidades ou desastres, Deus não quer que coloquemos a nossa esperança em nenhuma outra coisa, senão em seu poder, na sua sabedoria, na sua graça, na sua misericórdia, e que nos abriguemos debaixo das asas do Onipotente. Que a nossa esperança seja somente nele, não seja naquelas alternativas às quais nos referimos inicialmente, e que saibamos que o propósito de Deus sempre é esse, em todas e quaisquer situações, que nada vai nos separar do amor de Deus e que todas as coisas hão de contribuir para a glória do seu nome. Então, o nosso desejo é que nós compreendamos a nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade, que nós confiemos em Deus, nos seus propósitos, nos entreguemos a Ele, que a nossa esperança não esteja restrita apenas a este mundo, mas que saibamos viver todos os momentos, confiados unicamente a nossa esperança em Deus, porque Jesus morreu por nós, garantindo-nos vida eterna, e também porque Deus é um Deus soberano e há de cuidar dos seus filhos. E concluímos dizendo o nosso desejo e da nossa oração. É que nós possamos sentir um grande pesar pelos nossos pecados e a situação do nosso país. Que a nossa igreja e a Igreja de Cristo na Terra possa dar um testemunho de confiança, de esperança no Salvador